Muito boa noite a todos, bem-vindos à live de hoje. Vamos com tudo. Como sempre, estamos aqui para analisar e dizer o que outros não dizem. Uma farsa absoluta, o que está acontecendo neste exato momento, na Venezuela. Já estão saindo as primeiras imagens de Nicolás Maduro, que foi trazido para os Estados Unidos. Levaram ele para passear de carro por Nova York? Ele já desejou Feliz Natal? E com tudo isso, o líder da Venezuela. Que bom, ainda não está claro se em algum momento ele vai voltar ou não a ocupar o cargo. Embora já esteja se apontando para a direção que parece. Quer que a própria Venezuela assuma a questão por um lado, e por outro lado, Donald Trump. Quem sai ganhando com tudo isso? O que exatamente aconteceu nessas últimas horas e por quê? O que isso tem a ver com prejudicar a China e talvez favorecer a Federação da Rússia? Além disso, temos as últimas notícias do Irã, onde neste momento os protestos estão se intensificando. E de que maneira? A multidão parece que já está pegando em armas. Quais serão as consequências disso no cenário internacional? Vamos analisar tudo isso e vamos fazer isso em um dia extremamente especial. Porque, além disso, hoje, como de costume desde o início deste canal, comemoro o meu aniversário ao vivo com vocês. Começamos a fazer isso ontem, finalizar o que é a festa em si. Começamos com absolutamente tudo aqui. Análises exclusivas que você não encontra em outro lugar. Espero que vocês gostem dessa nova vinheta que minha equipe me deu de presente. Bom, a parte mais importante da minha equipe. Para o meu aniversário, eu acho que é um presentão. Por favor, deixem suas opiniões. Já estamos finalizando os últimos detalhes do canal e vamos direto para as notícias mais recentes. Com certeza. Se víssemos Nicolás Maduro chegando de madrugada aos Estados Unidos. Bem, ontem era de madrugada em Moscou. Mas nos Estados Unidos, onde eu já nem sei mais que horas eram exatamente. Estou toda confusa com os horários. Aqui em Donbass seguimos o horário de Moscou, então vamos medir tudo por esse horário. Pátria, chegava Nicolás Maduro. Alguns diziam que descarregaram Nicolás Maduro do avião com um saco na cabeça. Eu já nem sei se era um capuz ou realmente um saco. Depois, parece que o tiraram do avião. Não parecia que estavam tratando ele tão mal assim. E a farsa já começava a se revelar. Se vocês não assistiram à live de ontem, eu recomendo muito. Estamos aqui para dizer toda a verdade. Na Venezuela, eles não sabiam. Na Venezuela, não souberam como agir. Mas vamos ver na Venezuela. Ou entregaram Nicolás Maduro, ou Nicolás Maduro se entregou por conta própria. E pelo quão impassíveis parecem essas imagens, justamente eu acho que as coisas estão indo nessa direção. Pois Nicolás Maduro, e agora vocês mesmos vão ver, parecia estar inteiro, caminhando escoltado. Sim, com as algemas também, mas nem de longe. Acho que não vão tratá-lo de uma forma que viole, de alguma maneira, os direitos humanos. Nunca saberemos a verdade, mas ou então, Nicolás Maduro, de fato, é um homem monolítico de concreto armado. Ele se mantém impassível, absolutamente heróico em qualquer circunstância, e está disposto a se tornar o mártir que supostamente a Venezuela precisa agora. Ou então, o que está acontecendo, Nicolás Maduro já sabia de antemão. Eles o tiraram da Venezuela sem que do lado venezuelano fosse disparado um único tiro. Os helicópteros voaram, os Chinook. Além disso, são justamente os helicópteros modernos mais vulneráveis que os Estados Unidos possuem. Os Chinook voaram a uma altura baixíssima, quase nada, e podiam ser derrubados com uma pedrada. E foi assim que Nicolás Maduro caminhava por Nova York. Ele vai realmente parar agora em um dos centros supostamente mais duros,
Um dos centros onde, de fato, estão criminosos de nome e renome, incluindo o Chapo. Guzmán, acho que ele também estava nessa prisão. Mas reparem na atitude de Maduro e vejam como ele está ali. Tipo, boa noite, desejando boas festas. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, feliz ano novo, dizia Nicolás Maduro. Absolutamente, repito. Na minha opinião, ele estava inteiro. O homem não parecia estar afetado. É verdade que ele também não ia demonstrar isso na Câmara. Ele tem que manter a compostura. Mas já na transmissão de ontem, levantamos as perguntas-chave, as perguntas de 1 milhão. Como eles conseguiram tirar isso tão rápido? Como foi possível agora? Bem, essa, na verdade, é a pergunta-chave do momento. Como eles conseguiram lançar isso de forma tão rápida? Como? Na Venezuela, absolutamente ninguém enfrentou a captura de Nicolás Maduro, porque sequestraram o presidente do país. E a guarda presidencial não fez nada. O exército não fez nada. Eles claramente seguiam as ordens de alguém. Alguém que, pelo visto, decidiu não dar nenhuma ordem em relação ao que realmente estava acontecendo no país, pela graça estadunidense. E a pergunta mais importante neste exato momento, para mim, tem a ver com a calma que está reinando agora na Venezuela. Ou seja, normalmente quando o que acontece é uma revolução, onde praticamente arrastam o presidente para fora, então intervém uma força externa e, no fim das contas, ocorre uma intervenção armada. Uma invasão de um país normalmente acontece depois, uma vez que o presidente não está mais no poder. Começa-se a desfigurar o país, exceto que, na verdade, há duas possibilidades aqui. Delfi e os aliados perceberam a situação a tempo e, controlando efetivamente cada movimento, decidiram que vão ficar agora para gerenciar tudo, esperando o retorno de Maduro, porque Delcy Rodrigues já recebeu as ameaças. E essa é, vamos à última hora por parte de Donald Trump, que disse que se não fizer exatamente o que mandaram, vai ter problemas. E provavelmente pode até enfrentar uma situação ainda mais difícil do que a que o próprio Nicolás Maduro teve que viver. Por enquanto, as autoridades venezuelanas não parecem estar cedendo. Ou então, de fato, tudo isso já estava pensado como uma situação excepcional de qualquer tipo. E então, simplesmente, o poder se reposicionou a tempo. Ou então, tudo isso também estava organizado, mas no sentido de que estava acordado com os Estados Unidos. E tudo estava preparado para agir assim que Nicolás Maduro não estivesse mais. Mas o fato é que uma parte da Venezuela, a população civil, estava comemorando, enquanto outra parte da Venezuela saiu às ruas exigindo que devolvessem o presidente sequestrado. Duvido muito, opinião pessoal aqui, que Nicolás Maduro vá voltar algum dia para a Venezuela. E, na verdade, as últimas imagens que recebemos dele eram dos Estados Unidos, passeando com toda a equipe pelas ruas de Nova York, como se fosse um troféu militar. Sinceramente, duvido que vão torturá-lo. Mas isso, na verdade, claro, foge do que é a dignidade humana, porque estão exibindo ele e mostrando como se fosse mais um objeto, em nenhum momento como uma pessoa. Isso fica claríssimo com essa cena. Tem um monte de vídeos no TikTok sobre isso.
Todas essas imagens fazem parecer mais uma operação midiática perfeitamente montada. E, na verdade, até o uso dos helicópteros Chinook que voaram tão baixo foi feito, pelo que me parece, e também para muitos militares com quem estou em contato, aqui foi feito mais pensando na imagem do que no sucesso da operação. Já adiantei isso para vocês ontem. O sucesso da operação, na verdade, parece que em nenhum momento esteve em dúvida. Ou seja, todo mundo, aqueles que estavam organizando essa operação, parecia estar completamente seguro de que tudo ia sair perfeitamente. E isso, claro, também levanta muitas perguntas. E por outro lado, repito, voltamos à calma que reina agora na Venezuela. Não há distúrbios populares. Eu vi algumas lojas saqueadas, mas bem, o normal também não tinha gente correndo feito louca, nem trocando tiros na rua. Há controle absoluto, pelo que parece, das autoridades sobre a situação e, enquanto isso, essas mesmas autoridades. Ou seja, ocorre um desdobramento de linguagem e de mensagem. Porque, por um lado, nos Estados Unidos, Marco Rubio, que é algo como o novo vice-rei da Venezuela e que parece que poderia se tornar o enviado especial para esse país. Agora ele está falando em termos de que tudo está absolutamente controlado. Bom, estão fazendo uma coisa feia com a Maria Corina, porque muitos achavam que a Maria Corina ficaria com o poder. E veja só, por onde? Por enquanto, quem assumiu o cargo interinamente, claro, na ausência do presidente em exercício, foi a Delcy Rodrigues. A Maria Corina não está nem é esperada. E não só isso, como também os Estados Unidos já se pronunciaram sobre ela. Por um lado, da própria presidência, na figura de Donald Trump. Por outro lado, Marco Rubio também se pronunciou. Ambos disseram que ela é uma mulher nota 10, uma mulher muito simpática, uma mulher espetacular. Mas vamos lá. Absolutamente ninguém vai deixar ela chegar nem perto do poder. Nossa, a essa altura do campeonato, a gente descobre que Roma não paga traidores. Na verdade, eu sei que a Maria Corina publicou no Twitter. E aqui, vamos ouvir o desprezo que fizeram com ela. Ela publicou no Twitter uma imagem onde dizia algo como: "Vamos salvar a Venezuela. Estamos aqui com toda a equipe. Venezuela livre." E depois das palavras de Donald Trump, e vamos lá, ela foi lá e apagou todo o conteúdo, todo o rastro das publicações em questão. Eu não vi, é a informação que me chega. Então também não posso confirmar 100% que essa publicação estava lá. Não é inteligência artificial, pois neste ponto já não se pode ter certeza de nada. Pegou tudo, seja como for, absolutamente ninguém. E agora vamos ler as declarações exatas de Marco Rubio e, claro, falar de quem sai beneficiado. E por quê? Os Estados Unidos poderiam fazer isso, inclusive em favor da Federação Russa. Sobre a Rússia e a China, que traíram a Venezuela, vocês têm algum vídeo específico neste canal? Não vamos nos aprofundar nisso, farsa ou não. Temos algumas mensagens. José Delgado, farsa ou não? Liu? Os Estados Unidos são um perigo, primeiro para a América Latina e depois para o mundo todo. Isso está absolutamente claro. É verdade que estou me concentrando no que aconteceu na Venezuela, mas o papel dos Estados Unidos eu venho comentando desde o início deste canal. Praticamente desde o início geopolítico deste canal. Toda razão, José Delgado. E muito obrigada pelo seu apoio e por essa contribuição. Também para o próximo que perguntar: por que os russos não lutaram? Pergunte-se: por que os venezuelanos não lutaram? E pare de incomodar. Certo, Saru e Luiz, muito obrigada por estarem aqui. Moderando, na verdade, eu tenho uma espécie de código de ontologia que fizemos para os moderadores. Mas acho que é muito longo para colar no chat. Luiz, depois eu te envio. E vamos ver se conseguimos enviar isso para o resto dos moços, porque parece que ontem as coisas saíram um pouco do controle. Parte da equipe também teve que intervir para moderar, para que em nenhum caso moderemos os comentários que discordam, a menos que haja insultos. Insultos resultarão em banimento. Mas vamos preservar a liberdade de expressão aqui. Luiz,
Não estou falando com você. Acho que foi o Dogman quem teve esse problema, porque eu inicialmente não sabia nada sobre isso. Depois, me contaram e vou ver se de alguma forma também consigo avisá-lo. O código é simples, basicamente o que já contei. Além disso, jamais gastaria só para irritar meu marido, que é tudo para nós. Um beijinho, Luiz. Temos aqui outra mensagem. Você é uma gênia. Muito obrigada, parabéns. Não sou pro-maduro, mas me considero uma patriota e contra intervenções. Para aqueles que pedem mais intervenções, vão ler algo chamado Operação Condor e a Queda do Muro de Berlim, FED, nome em processo. Muito obrigada por sua contribuição, FED. Você já participou do canal antes. Eu também não me considero pró-Maduro, mas me considero uma pessoa lógica e uma pessoa que defende a legalidade internacional. Isso praticamente não existe mais. Ninguém sabe ao certo o que é, mas ao menos tentam. E se lembra ao mundo que os países são soberanos, e é a nação que tem que decidir o que acontece dentro do Estado, que de fato pertence a essa nação. Obrigada, FED, pela contribuição. Lila Paredes, um beijinho. Obrigada pelas contribuições. Sorteei 10 assinaturas e batemos. Hoje ainda vem mais. Afinal, é a festa de aniversário. Eu acho que mais alguma vai ter que sair. O socialista Gabriel é mais seguro agora do que o Trump? Escorpião deporte os venezuelanos refugiados nos Estados Unidos para Caracas. Que Maduro retome o poder. Absolutamente certo. Concordo totalmente com essa mensagem. Maduro sente o cheiro do poder. Isso vai ser feito com muita dificuldade. Eu não vejo isso acontecendo. No máximo, ele vai ficar. Cumprimento a todos, muita atenção a todos. Peço que fiquem mais um momentinho atentos. Vamos voltar a esse fato. Estamos na minha festa de aniversário. E bom, eu nunca fiz isso. Mas vou pedir presentes e vou pedir de uma forma um pouco especial. Muitos de vocês provavelmente já sabem que estamos arrecadando dinheiro para a pequena Sabrina. Então vou deixar aqui meu PayPal para todos que quiserem me parabenizar durante a live e vou ficar absolutamente encantada se vocês fizerem isso. E um momento. Já está aqui, conseguimos. Tudo o que vocês doarem para esse PayPal, assim como desde o início da campanha, vai ser destinado integralmente para a menina, que já está na Turquia, já está internada no hospital. Mas ainda faltam, eu acho que uns 8.000 euros neste momento, para arrecadar para a operação dela. Vou dar um empurrãozinho. É minha festa de aniversário. Por favor, qualquer valor, até 1 euro. É importante que seja doado por amigos ou familiares, porque senão, o PayPal fica com a bendita comissão. E eu não tô afim disso. Fazendo uma ação beneficente, tudo o que for doado, vocês vão ver exatamente para onde vai cada euro. Tudo para a menina, repito. Mas vai ter vídeos mostrando absolutamente tudo. Todas as transferências para a conta da fundação, detalhadas ali embaixo no meu canal do Telegram. Vocês já têm os primeiros e, sem dúvida alguma, vão ter os outros também. Amanhã mesmo, na verdade, começo a subir tudo. Porque hoje, por causa do meu aniversário, me perdoem, mas não consegui dar conta de tudo. Donald Trump e Maria Corina Machado, a quem ele deixou completamente na mão. Vi ontem, mas tudo bem. Quero aproveitar de novo. E depois passamos para o assunto importantíssimo do que vai acontecer a partir de agora com o petróleo venezuelano e toda a questão da Venezuela. Vamos lá? Vamos. O paradeiro de Maria Corina Machado. Não é? Também não falamos com ela até agora. Senhor presidente, o presidente. Seria difícil para ela liderar, pois não tem apoio ou respeito no país. É uma boa mulher. Mas é uma mulher muito simpática, mas não tem nem o respeito nem o apoio dentro do país. Maria Corina, minha querida, é muito simpática, mas não tem respeito nem apoio no país. Ou seja, muito bem. Muito obrigada pela tentativa, mas é melhor você ir se catar, porque dificilmente os Estados Unidos vão fazer absolutamente nada para colocar você lá. Porque tudo indica, do jeito que as coisas estão no momento e do jeito que os acontecimentos estão se desenvolvendo, para duas questões principais. Sempre disse a vocês que, para mim, Donald Trump parece um fanfarrão absoluto. E agora vamos detalhar isso um pouco mais. E por outro lado,
também estão tentando conduzir as conversas pelos canais oficiais. A princípio, parece que derrubaram Maduro, mas deixaram a segunda de Maduro. E supõe-se que a partir de agora, as coisas na Venezuela vão mudar totalmente. Não sei, Rick, parece falso. As pessoas comemoram a saída de Maduro, mas a Delcy Rodrigues, que representa a continuidade dele, é vice-presidenta. Não sei exatamente o que esperam que mude no país. Seja como for, temos Marco Rubio com as seguintes declarações, que para mim são absolutamente gloriosas. Marco Rubio, bem, ele esteve lá. De fato, ele dedicou algumas palavras muito bonitas à senhora Maria Corina Machado e se expressou nesses termos. Estou procurando onde está a intervenção que eu tinha separado, pois acontece que ele se expressou dizendo que Maria Corina está muito bem. A verdade, a mulher é espetacular. Mas acontece que ela não serve nem para porcaria nenhuma. Em termos de governança, Maria Corina Machado é fantástica, maravilhosa. Deixa eu ver como te explico. Eu a conheço há anos e ela é todo o movimento. É todo o movimento. Mas ela não se apresenta. Sabe como eu te digo? Mas aqui estamos lidando com uma realidade. Nós queremos uma transição para a democracia, mas a maioria da oposição está no exílio. E nós temos que pensar nas próximas 2 ou 3 semanas, 2 ou 3 meses. Os passos iniciais visam proteger os interesses nacionais dos Estados Unidos. Você acha que eles vão colocar ali os interesses nacionais dos reis-tolados? Quem acreditou nisso? Vamos! Ela acreditou em uma história, mas desse tamanho, o rabo dos Estados Unidos chega até a garganta. Ao mesmo tempo, beneficiar o povo da Venezuela e os interesses dos Estados Unidos. Ah, claro! E eu sou a Branca de Neve. Estão vendo os anões? Chega de narcotráfico. Chega de presença do Irã e do Hezbollah lá. Chega de usar a indústria petrolífera para enriquecer todos os nossos adversários. Ou seja, o que vai acontecer a partir de agora, diz Marco Rubio, é que a Venezuela vai mudar. Ou seja, a Venezuela agora mesmo, neste momento, já é outra. Você me entende? Ou seja, quando uma vez que Maduro foi sequestrado do poder, o que é de fato um acontecimento gravíssimo em nível internacional. O que você quiser. Mas uma vez que pegam o Maduro e o tiram, aí entra a segunda de Maduro, que é a Delcy Rodrigues. E a coisa começa a acontecer de um jeito que você nem pode imaginar. Ou seja, a coisa já evolui, a coisa implode. E a partir de agora, o que era o socialismo de Maduro vai se transformar no capitalismo americano. Claro que sim. Ou seja, vamos lá. Se isso não é uma baita farsa e um teatro do tamanho de uma catedral, que venha quem for e me explique. Porque está claro que na Venezuela não acontece absolutamente nada de bom. Voam uns helicópteros praticamente aqui, bem na frente dos soldados venezuelanos. Nada. Os caras tirando uma soneca à noite, seja lá o que for, tudo bem. Nenhum exército é tão inútil quanto o da Venezuela, que não é inútil. E agora me irrita muito que estejam tentando vendê-los como os bobos, da vez que estavam lá fazendo ponto cruz. Dizem que os comandantes da Venezuela não valem nada? Isso é mentira. Entre outras coisas, porque receberam uma preparação muito boa de alguns comandantes muito bons da Federação da Rússia. A Rússia tem pouco contingente militar na Venezuela, mas é de alta qualidade e já ensinou muito aos venezuelanos. Esses caras, fala sério, e depois o Maduro anda pelos Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebe. Uma gota sequer de sofrimento na cara dele? Pois é, ele entrou de cabeça no papel de mártir, né? Agora, além de ter sido caminhoneiro antes e presidente depois, ele ainda virou um baita ator. Bom, eu realmente acredito, com todo respeito e com toda a minha dor pelo povo venezuelano, porque essa situação realmente me dói na alma. Eu acho que o que aconteceu é que esse senhor seja para causar o menor dano possível ao próprio país. Não sei te dizer, Mari Carmen, até que ponto isso é verdade ou não. Ou talvez porque sabia que, do contrário, o tirariam à força. Ela fez acordo com os Estados Unidos para sair e, basicamente, o que está acontecendo agora é uma mudança de regime. Tipo, sei lá, como a minha Xana Morena.
sabe que isso não existe. Basicamente, o que vai acontecer é que a mudança de regime vai ser a continuidade do mesmo regime, só que agora. E por isso, eu dizia que Donald Trump é um cara absolutamente midiático. E acho muito importante ressaltar isso, porque depois que tiram Maduro e começam a levá-lo para todo lugar, com o Chinook voando e a operação indo supostamente de vento em popa. Bem, não sei. Você vai me contando em que momento exatamente? Vão acontecer passos sérios na hora de controlar de alguma forma a situação na Venezuela? Porque me parece que tudo isso foi armado, como tudo o que Donald Trump arma. Vou te dar um exemplo bem claro. Tailândia e Camboja estavam em guerra, trocando ataques absolutamente mútuos. Então chegou Donald Trump e disse: Bom, pessoal, parem de brigar, porque a verdade é que chegou o pacificador. Sabe, o Papa colocou os ovos na mesa, então vamos resolver isso muito rápido. E parece que, de fato, ambos os países assinaram acordos de paz. Não sei que outros papéis havia ali, porque eu lá sei o quê. Então, em um determinado momento, acontece que passa uma semana ou 2 semanas. E você acredita que depois dos esforços do presidente dos Estados Unidos, que foram tipo 5 horas, todo o tempo de Donald Trump, que isso é muito caro, sabe? Tipo, isso custa muito mesmo. Então, uma vez que passa a semana X, não lembro se foram 3 ou 4. Eles voltam a se atacar, com Tailândia e Camboja em conflito de novo. Mas quem realmente se importa? Sim, importou exatamente. Até o momento exato em que Donald Trump pôde vender, que ele resolveu as coisas em 8 conflitos diferentes. 8 que eu nem sei se esse homem realmente entende do que dizem que chega aos Estados Unidos, da Venezuela, pois ele cheira 4 carreiras e já começa a ver as coisas dobradas. Mas são 8 conflitos. Eu já nem lembro de onde diabos ele tirou isso. A realidade é que, obviamente, Donald Trump não terminou nem um único conflito internacional. E agora, com toda essa baita operação de mudança de regime, com a extração de Maduro, com o sequestro de Maduro, vamos falar claramente. Então, quem acabou ficando no governo da Venezuela foi Adelfi Rodrigues. E te digo mais, eles estão adorando. Os desgraçados dos Estados Unidos. Parece que realmente querem convencer o mundo, com Marco Rubio à frente, de que vão fazer isso. Algo como o novo vice-rei da Venezuela. Pois eles estão adorando negociar com Adelfi. Só que agora Donald Trump faz assim com o dedinho e diz que Adelfi não obedece a gente. É como quando ele diz: se a Ucrânia não nos atende, sei lá por quê. Ou quando diz: estou muito descontente com Vladimir Putin. Vamos, sabe aquelas palavras que a gente pode simplesmente ignorar e tá tudo certo. E não acontece absolutamente nada. Rubio assume o controle de El. Deus, como se fala, challenging. O desafio. O maior desafio que é, bem, ser a nova vice-rei da Venezuela. E parece que vão nomeá-lo enviado para a Espanha. E parece que tudo já está perfeitamente organizado. Então, para que de fato Rubio assuma o comando da Venezuela? Que afinal de contas, é um Estado independente. Mas além de ser um Estado independente, com quem Rubio vai negociar não é com Maria Corina Machado. Ou seja, ninguém será colocado. Ou seja, a transição democrática na Venezuela vai acontecer com o próprio governo de Maduro. Só que sem o Maduro. Não sei. Sério mesmo? Aqueles que inventaram essa história, e principalmente aqueles que estão tentando nos vender isso como uma história válida, é que eles acham que a gente é completamente idiota. Tipo, totalmente. Que não sabemos somar 2 mais 2, nem fazer nada direito. Está claríssimo que o que eles estão fazendo agora é o típico do Donald Trump, que eles já soltaram as 4 manchetes e agora, além disso, começam a jogar merda em todas as manchetes. Cuba, México, Colômbia, preparem-se, México. Por aqui a gente já controla. Não sei te dizer. Já estou na 5ª vez tirando o Pola. Isso vai ser apoteótico. Mas a verdade é que nem Cuba por enquanto, nem México por enquanto, nem Colômbia, vamos ver. O que temos
é a gloriosa operação americana na Venezuela, que saiu perfeita. Tão perfeita que nem parece real. Esse é o ponto central de tudo. E nem sequer terminou com uma troca de poder, nem com uma mudança de regime de verdade. Agora sim, a Delphi vai ser obrigada supostamente a organizar eleições. Mas sabe de uma coisa? Quero ver o que diabos eles vão fazer. Essa é boa. Quero ver o que diabos eles vão fazer. Se a Delphi disser que por aqui que vocês se virem, que os Estados Unidos inteiros que se danem, e que a gente continua se vocês quiserem, porque essa é outra. Colocando países na lista que eu nem sei como ainda não falaram: Tailândia, Camboja, sei lá, Bali, Indonésia. Portanto, agora também estão falando alguns do governo do Trump, da Groenlândia, se tem que anexar ou não. O quê? Trump também voltou a falar que a Groenlândia é absolutamente estratégica. É um ponto muito necessário para os Estados Unidos. Enfim, é o de sempre. Eles realizam uma ação que pode ser vendida pela mídia, que são as imagens de Maduro. Uma ação midiática muito poderosa, muito bem sucedida. E se tudo foi feito de forma combinada, então realmente com um nível de sucesso ainda maior. Só se pode aplaudir Trump pela operação que ele planejou e realizou, embora isso não beneficie ninguém além dos Estados Unidos. Bom, eu queria responder a comentários desse tipo de uma forma bem rápida, para esclarecer algumas questões. Então, a questão principal é que tudo indica que os Estados Unidos não vão fazer porcaria nenhuma na Venezuela por enquanto. E o plano consiste simplesmente em mexer no vespeiro da abelha rainha, supostamente. Mas fazer isso de um jeito que mude absolutamente tudo, sem mudar absolutamente nada. Porque, na verdade, acordos em nível de elites globais, acordos sobre o petróleo venezuelano já existiam. Atenção! Agora vamos analisar outra questão sobre o petróleo venezuelano, que tem a ver com a questão da Rússia e com a questão da China. Mas antes, sobre Rússia e China. Se realmente tivessem sido, estou cansada de ler essa porcaria, mas eu realmente quero responder isso de uma forma bem breve. Aliados da Venezuela deveriam ter instalado bases militares nesse país para defendê-lo dos Estados Unidos. Só se dedicaram à retórica barata e a mandar espingardas velhas que não serviam para eles. Tudo físico, propaganda para manchetes da RT e nada mais. Vamos ver. Em primeiro lugar, Rússia e China teriam montado as bases que quisessem na Venezuela, caso a própria Venezuela tivesse pedido. Não tem presença militar significativa no continente, na Venezuela, em particular no país então liderado por Nicolás Maduro, porque o próprio Nicolás Maduro, cada vez que falavam em aumentar o contingente militar da Federação Russa, ele recuava. Ele tentava sair dessa questão como se realmente não precisasse de muita ajuda. Acho que uns 5.000 mambas, aqueles tubos com os quais você pode facilmente derrubar um helicóptero. E um Chinook, então, nem se fala. Um Chinook praticamente voando tão baixo que parecia que iam derrubar com pedras. Na Venezuela, acontece que não usaram absolutamente nenhum. A Rússia enviou defesa aérea. Estava fora de serviço. Agora parece que é a China. Também enviou muita ajuda e poderia ter enviado muito mais ajuda. Aonde quero chegar. Mas acontece que para isso é preciso pedir. E acontece que para isso é preciso aceitar que te ajudem. E por algum motivo madura, eu não queria fazer isso. E as provas estão aí para mostrar. E não só isso, mas agora vai ter que vir uma correspondente de guerra, depois de 4 anos em guerra. E vai ter que explicar uma coisa dessas. Espero que alguém faça um clipe e compartilhe logo nas redes, pois é fundamental que fique claro. Não importa quanto armamento a Federação da Rússia envie, seja da China, Coreia do Norte ou outro, se não apertar o botão, não funciona. Isso que muita gente tem falado nas redes. Os S-300 russos não funcionam direito. Só dariam certo com um venezuelano no comando. Poxa, vocês achavam mesmo que os S-300 da Federação Russa iam funcionar sozinhos? Olha,
Somos bons em armamento, mas não tanto assim. Por favor, um pouco de seriedade. Mesmo que seja só um soldado e meio. Aí está claríssimo que tudo isso era um plano e estava perfeitamente armado. Mas agora acontece que vem a Penha me contar que, bom, que não. Que a Federação da Rússia. Na China não fizeram absolutamente nada. E simplesmente traíram o Maduro. Como se Maduro e a Venezuela em geral não significassem absolutamente nada. Isso me irrita muito. E além disso, esses comentários vêm justamente da América Latina. Porque é onde muita gente gosta de falar, de que não somos colônia de absolutamente ninguém, que a Espanha tem que pedir desculpas porque nos colonizou naquela época, fez barbaridades na América Latina. Seguimos nosso caminho, certo? Agora vamos falar sobre o PayPal. A questão é que, eles estão dizendo literalmente que são absolutamente independentes. Que, poxa, é exatamente o que eu defendo também. A América Latina e os países que compõem a América Latina são independentes, são soberanos, são livres. E deveriam ser livres no exercício político, no exercício militar, enfim, são livres e soberanos. Vamos deixar por aqui. Ponto final. Mas então, não diga que quando as coisas ficam difíceis, a responsabilidade deve ser passada para outro. Porque veja, os DS-300 russos que enviaram não funcionavam. O Manpad parecia que precisava de um soldado venezuelano para funcionar. Não brinca. Eles mandaram com os soldados russos que precisavam ativá-los. Claro, só faltava isso. E isso é algo que eu queria deixar claro. Está claríssimo que, na grande maioria dos casos, as pessoas nem imaginam porque as coisas não acontecem. No caso da Venezuela, as coisas não acontecem. Entre outras coisas, porque o próprio Nicolás Maduro não fez um acordo com a Federação Russa para que a Rússia tivesse que entrar em guerra, caso a Venezuela estivesse em apuros. A Rússia, por exemplo, tem esse pacto tanto com a Coreia do Norte quanto com a Bielorrússia. Ajudou o Cazaquistão. Isso de que a Rússia não cumpre sua palavra. Não, cara. Não me enche. A Rússia ajudou perfeitamente o Cazaquistão em 2022, se não me engano, pouco antes da Operação Militar Especial, quando o Ocidente entrou lá para causar problemas. E praticamente depuseram mais uma vez o governo do Cazaquistão e colocaram outro no lugar, um que eles gostavam mais. Então, naquele momento foi ativado o mecanismo que eles tinham dentro dos tratados assinados. E a Federação da Rússia realmente entrou em ação. E a Federação da Rússia realmente ajudou. Então, não venham me contar histórias de que a Rússia não cumpre sua palavra. Muito menos. Porque isso simplesmente não tem nada de real. E aqui volto a lembrar que isso que vocês veem aqui do PayPal é porque estamos arrecadando dinheiro para essa menininha. Sabrina já está na Turquia com a mãe, como mostram as imagens. Ela vai ser operada, ela precisa ser operada. Mas ainda faltam, dos $30.900 que estávamos arrecadando, faltam cerca de $8.000. Estamos fazendo um trabalho incrível. Mas peço a vocês um último esforço. Aí está ela. Ela estava exausta depois de todos os voos chegando à Turquia. Agora já estão hospitalizando ela. Ou seja, vão fazer todo o pré-operatório, mas não podem operar até que tenhamos a quantia exata. Então, por favor, hoje é o dia do meu aniversário. Só peço que vocês façam um PayPal ajudando essa menina. E tomara que a gente consiga encerrar essa arrecadação o quanto antes e possamos dar um futuro melhor para ela, porque agora mesmo ela precisa de ajuda. Ela está sozinha. São 2 pessoas do Cazaquistão, sem apoio da Rússia, China, Venezuela ou qualquer outro. Então, por favor, vamos ajudar essas 2 mulheres. E eu peço de coração que vocês façam isso também como um presente de aniversário. Se em algum momento vocês pensaram em apoiar meu trabalho de alguma forma, eu agradeço muito que seja justamente neste momento. Dito isso, muito obrigada desde já. Vou deixar de lado o assunto do PayPal por um momento, porque quero falar com vocês sobre uma coisa que eu tinha preparado, em especial com consequências terríveis que isso vai acabar tendo para o Ocidente coletivo. A Federação da Rússia foi atacada. Vou beber um pouco de água. Ainda precisamos comentar sobre isso. E ainda temos a questão do Irã. Claro, o tema venezuelano vamos comentar agora em seguida. Mas bem,
Antes, vamos falar sobre isso, que eu acho que isso ainda vai dar muito o que falar em algum momento. Na verdade, já deu o que falar e, bom, agora tudo está só começando. E as consequências que virão, sem dúvida alguma, vão ser absolutamente terríveis. E estamos aqui para alertar sobre isso. E estamos aqui, claro, para falar sobre isso. Presente para Lil Del Valle. Muito obrigada a todos que estão, de fato, me dando esse presente tão especial. Dito isso, espero que vocês estejam bem preparados, porque vamos começar com esse tema que eu queria comentar especialmente com vocês hoje. E depois vamos continuar com a Venezuela e também, é claro, com o Irã. Um momentinho. Outro navio da Federação da Rússia atacado pela OTAN. Cidadãos russos tentando ser detidos pela Finlândia. Neste caso, com tudo o que está acontecendo na arena internacional, parece que a OTAN não aprendeu absolutamente nada, nem um pouco, com essa escolha. Vamos ver detalhadamente o que aconteceu. Porque estão agora incomodando a Federação da Rússia de novo. E, acima de tudo, quais consequências isso vai ter a nível internacional? Fiquem até o final, porque é aí que vou revelar o que diabos os Wagner têm a ver com toda essa história. Porque, de fato, agora parece que a agressão está sendo realizada pelo Ocidente coletivo. Mas a resposta estará definitivamente nas mãos da Federação da Rússia. E vai ser extremamente dura. Já adianto para vocês. Vamos começar com tudo. As imagens do que aconteceu falam por si só. A Federação da Rússia está sendo atacada novamente pela OTAN. O Serviço de Fronteira da Finlândia publicou imagens heróicas da abordagem e captura do navio civil. Fitchburg partiu de São Petersburgo e acabou sendo suspeito para a Finlândia de outro suposto corte de cabos de comunicação entre Tallinn e Helsinki. Entre os 12 membros da tripulação havia cidadãos da Rússia, do Azerbaijão e também do Cazaquistão. Todos eles foram interrogados. Até o momento, sabe-se que a Finlândia deteve 2 membros da tripulação do navio. Ambos são cidadãos pertencentes à Federação Russa, no âmbito da investigação sobre o dano ao cabo. E outros 2 estão proibidos de sair do país neste momento, até que seja indicado o contrário. De acordo com as informações mais recentes, o navio Fitchburg estava fora das águas territoriais finlandesas no momento da apreensão. Portanto, as ações da Finlândia violam gravemente a legislação internacional. O direito marítimo. Elas se enquadram na definição de pirataria. E é aqui que chegamos a um precedente que está sendo estabelecido novamente pela OTAN. Atacar um país que, além disso, está com seus navios em águas internacionais. Nem estamos falando agora de petroleiros, mas sim de um suposto corte de cabos. Algo que não há como confirmar. Algo que praticamente podem tirar da cartola, podem inventar a qualquer momento, o que estabelece um precedente poderosíssimo e muito perigoso. É que, a partir daqui, a OTAN parece que acha que está com a razão, em qualquer caso, e acha que tem o direito de deter a Federação Russa e os navios pertencentes a esse país, a tripulação, também de nacionalidade russa, interrogar, reter no território de qualquer país da OTAN. Neste caso, estamos falando da Finlândia, ou seja, estão tentando montar nas costas da Rússia. Estão tentando subir nas costas da Rússia. E a resposta ainda não é esperada por eles. Mas, sem dúvida alguma, ela vai chegar. E pode ser. Além de várias vertentes, a última delas, acredito, vai surpreender muita gente, porque envolve os combatentes do grupo militar privado. Wagner? Acontece que tudo isso correu perfeitamente por uma razão principal. Na verdade, por 2 motivos. Número 1, a Federação da Rússia, por enquanto,
não tem realizado nenhum tipo de resposta simétrica a esse tipo de ataques feitos pela OTAN, em águas, na maioria das vezes, internacionais. Vimos como a Ucrânia, não faz muito tempo, estava atacando navios da Rússia um após o outro com seus drones, navios de caráter absolutamente civil, lutando assim contra a frota russa. Isso acontecia nas sombras. Além disso, nem sequer navegavam sob a bandeira da Federação Russa, o que, é claro, torna esses fatos ainda mais graves e mais perigosos. Por outro lado, temos que mencionar o fato de que, se os registros a partir de agora se normalizarem, esta será uma tentativa definitiva por parte da OTAN de dissuadir a Federação da Rússia de percorrer pelo menos o Mar Báltico, que é uma das rotas que o país costuma utilizar muito para efetivamente transportar mercadorias, incluindo também o petróleo. Mas é que já é demais a situação quando, por algum motivo, a OTAN precisa impor sanções. De não sei que diabos. A Federação da Rússia, o que ela tem que fazer com seu petróleo, não é mesmo? Ou seja, estamos falando de fato de acontecimentos absolutamente inconcebíveis. A Federação da Rússia poderia responder sim. De que maneira? É uma resposta assimétrica que estamos considerando? Poderia valer absolutamente qualquer resposta no território ucraniano, o que certamente é muito assimétrico. Mas sabemos que isso dói muito na OTAN. Por exemplo, eliminar efetivos da OTAN. Isso seria muito bom. Por outro lado, também existem essas questões de sabotagem no território dos países da Aliança do Atlântico Norte. Poderiam ser fábricas estratégicas que pegam fogo e ninguém sabe direito o que aconteceu ali, lançados supostamente de outras portas de navios russos. Mas na maioria dos casos, isso ainda não foi confirmado. Mas a Rússia, de fato, poderia fazer aquilo do que está sendo acusada, mesmo sem ter feito ainda? Pois bem, de fato, ela poderia se empenhar. Mas, acima de tudo, a resposta, neste caso, bastante simétrica, da Federação da Rússia. Poderia incluir o Companhia Militar Privada Wagner ou os militantes que ainda restam dessa organização, no sentido de que o Companhia Militar Privada Wagner, lembremos, é uma organização militar privada. Bem, isso foi antes dos acontecimentos de 24 de junho absolutamente trágicos. Evidentemente que, além de outras questões, se dedica à segurança privada, a segurança privada dos líderes do mais alto escalão, onde principalmente se dedica a ensinar os militares de cada país. Na Venezuela, não parece ter funcionado bem, mas duvido que seja culpa da Companhia Militar Privada. Wagner então se dedica a treinar a escolta dos presidentes. Também se dedica a ensinar esses militares especiais, essas forças especiais, inclusive como eles precisam agir em alvos de caráter prioritário, portos, estações do mais alto nível. Enfim, também, claro, se dedicam à escolta de alvos de caráter prioritário. Nesse caso, poderíamos entender perfeitamente os navios do mais alto nível ou simplesmente os navios da Federação da Rússia. E aqui, as combatentes do Companhia Militar Privada Wagner podiam, ou então aquelas que ainda restam de forma extraoficial, já que o Companhia Militar Privada Wagner não existe mais oficialmente. Agora, como tal, elas poderiam embarcar nesses navios da Federação da Rússia, sejam petroleiros ou não, para efetivamente realizar as tarefas de garantir a sua segurança. Porque eu garanto uma coisa para vocês: todas essas militares, todas essas forças especiais da Finlândia e de outros países da OTAN estão se mostrando tão heróicas e estão se gabando tanto por um motivo muito simples. Nesses navios civis da Federação Russa, absolutamente ninguém está armado e, portanto, ninguém espera que haja qualquer tipo de resposta a essas ações, da pirataria mais básica e da pirataria mais aberta que estão realizando. Além disso, em águas internacionais, violando assim toda a legalidade existente e possível. Mas imaginem que em um desses navios, pertencentes à Federação da Rússia, por acaso,
De repente aparece, por exemplo, um cara com uma metralhadora. E aí? A guarda de fronteira finlandesa. Então, ela não só tem que enfrentar um navio civil e sua tripulação, mas também tem que enfrentar militares bem armados e bem preparados. Ou a escolta pessoal, ou então a segurança privada. Podemos chamar como quisermos, mas acho que a questão por si só fica absolutamente clara e cristalina. Parece que a Federação da Rússia não pode fazer muita coisa. Mas, na verdade, a Federação da Rússia até agora tem demonstrado a paciência que, de fato, costuma caracterizar esse país. Tem respondido demais e acontece algo que já ocorreu com a Ucrânia, por exemplo. Quando a Ucrânia ficou provocando por muito tempo, atacando, muito tempo, relativamente falando. Após o ataque a vários navios da Federação da Rússia, navios petroleiros, um navio que transportava óleo, até mesmo com drones ucranianos. Acontece que a Ucrânia não se acalmava e não se acalmava até que a Rússia começou a bombardear o porto de Odessa e todas as localidades, todas as áreas vizinhas. Quando acontece que a Rússia começou a atingir navios de caráter internacional, especialmente navios que vinham para a Ucrânia diretamente da Turquia, e a julgar por algumas explosões, pelo tipo das explosões, poderiam estar transportando algo mais perigoso do que grãos, óleo ou os geradores que a Ucrânia tanto precisa neste momento, devido ao inverno rigoroso que também lhe foi imposto oficialmente, pela pouca disposição para negociar que o regime de Kiev tem, especialmente Vladimir Zelensky. E então acontece que a Ucrânia se acalmou de uma hora para outra, e não ouvimos mais nada sobre os recentes, ou nem tão recentes, ataques ucranianos contra navios da Federação da Rússia. Parece que a OTAN está pedindo sua pílula particular. Duvido muito que a Federação da Rússia vá realizar qualquer agressão direta contra qualquer país da OTAN. Mas existem formas indiretas muito boas de responder. Uma metralhadora em cada navio civil, escoltado por essa segurança privada, ou poderia ser segurança oficial, ou seja, pertencente ao Ministério da Defesa da Federação da Rússia. Eu acho que poderia ser, de fato, uma cura bastante boa diante de tanta soberba que a OTAN está mostrando agora, achando que podem cometer qualquer barbaridade, agir como piratas quantas vezes quiserem e quantas vezes acharem necessário contra a Federação da Rússia. De fato, como o bom urso que é, ele acorda de uma forma bem preguiçosa, mas uma vez que o urso se levanta, cuidado com a resposta que pode vir, porque pode ser muito, mas muito desagradável para a Aliança do Atlântico Norte. Um momento que vou ler vocês, e tenho aqui comigo. Claro, mais questões que precisamos comentar. Precisamos voltar à Venezuela. Vamos ver. Alguns comentários acabaram passando despercebidos por mim. Peço 1000 desculpas por isso. Vou colocar novamente aqui o banner, onde estou pedindo ajuda para a menina. Todo o dinheiro do PayPal vai diretamente para a menina. E vamos continuar comentando as últimas novidades, porque ainda temos notícias do Irã. Temos aqui a Lila Paredes. Muito obrigada pelo seu apoio. Eduardo D700 e 7720 incríveis assinaturas. Lila Paredes com 10 incríveis assinaturas. Como sempre, uma análise excelente e um feliz aniversário. Querida Lila Paredes, muito obrigada pelo seu apoio. Muito obrigada por essa felicitação e obrigada por estar agora de uma forma tão ativa nas lives. Antônio Degante, espero ter lido corretamente. É que estou sem óculos agora. Assassinaram toda a equipe de segurança dele. Bom, assassinar toda a equipe de segurança e nenhum agente americano sair ferido, como contou Donald Trump. Pois isso é uma mentira por parte de Donald Trump, mas é uma informação que eu acho que acabaria saindo de algum jeito. Ou alguém traiu essa equipe de segurança, pois também é mentira que tenham assassinado a equipe de segurança em questão. E poderia muito bem sair com Nicolás Maduro. Não deixou os Estados Unidos, se fosse um assunto combinado,
Ou poderia até mesmo ficar na Venezuela. Por que quem diabos? Vai perguntar? Antônio, obrigada pela contribuição. Não estou dizendo isso para te atacar. Mas essa é minha opinião. Os Estados Unidos da América destruíram radares, barcos, bases e soldados. Obrigada mais uma vez por outro comentário. Mas permita-me dizer que destruir absolutamente tudo em uma operação tão gloriosamente rápida, bem, para mim não parece possível. Passei muito tempo observando o que é uma guerra de verdade. E se não se reage no momento, é por uma razão que não tem absolutamente nada a ver com o campo militar. Uma coisa é terem destruído absolutamente tudo. E outra coisa é que nenhum único soldado tenha pegado nem um mísero MANPADS para fazer absolutamente nada. O normal, quando o país está fora de controle, é que em algum lugar comece a haver confusão e que fique claro que realmente foram pegos de surpresa. Mas eles estão tentando agir, mesmo que seja em cima da hora. No entanto, absolutamente nada disso aconteceu. Ou seja, para mim continua parecendo muito, muito estranho. Patrícia Garcia, muito obrigada, muito pela sua contribuição. Temos aqui também a Maura Ortiz. Espero ter lido certo. Lindíssima. Uma mulher nas nossas fileiras vale por 3 membros, porque somos menos mulheres neste canal, o que é absolutamente maravilhoso. Isso é o bom. Tem que ser colocado em pequenas quantidades. Muito obrigada por se tornar membro da comunidade. 160 aeronaves e 500 efetivos dos Estados Unidos participaram. Mais de 160 aeronaves? Antônio, obrigada. Continuamos aqui com o que supostamente aconteceu na Venezuela. De 160 aeronaves, não ter absolutamente nenhuma destruída. O máximo voando tão baixo. Bem, eu não acredito nisso. Ou seja, cada coisa que você me conta, não sei qual é a sua opinião pessoal, mas cada detalhe que você me dá confirma a minha teoria de que, de fato, isso teve que ser combinado. Lila Paredes. Mais 20 assinaturas que acabaram de doar para o canal. Temos aqui Sarro e Luiz com mais 20 assinaturas. E Antônio diz: 16 guardas de Maduro brutalmente eliminados. Eu não acredito que isso não esteja preparado. E não vou dizer que é mentira que 16 guardas de Maduro foram brutalmente eliminados, mas alguém teve que entregá-los. Para mim está claríssimo, porque a guarda presidencial não são 4 qualquer. Eles recebem um treinamento? E pode ser que tenham recebido treinamento justamente na aceleração da Rússia. Na Rússia, eles são muito bons nisso. Na China, eles são muito bons nisso. Ou seja, não importa qual você escolha, seja qual for o país aliado, é muito pouco crível que tenham pego Maduro absolutamente desprevenido e que absolutamente nenhum dos agentes de segurança soubesse absolutamente nada a respeito. Sério, para mim isso tá cheirando a coisa errada. Não importa como você explique. Obrigada pelo modo lento. E só para assinantes. Luiz Ibaia. Meus dedos retiram ou Rubi Luiz. Você deve agradecer isso à equipe, porque eu acho que eles estavam mexendo em alguma tecla por aí. Muito obrigada, Luiz, por um lado pelo trabalho que você está fazendo, moderando, e por outro lado, obrigada à minha equipe por estar ajudando. Ela explicará 100 vezes que os ocidentais, especialmente os latino-americanos, têm como modelo de proteção o sequestro da soberania promovido pelos Estados Unidos. Não sei ao que você se refere, Sérgio Silva. Por um lado, muito obrigada pela contribuição, mas isso você vai explicar 100 vezes que os ocidentais, especialmente os latino-americanos, têm como modelo de proteção o sequestro da soberania promovido pelos Estados Unidos. Imagino que você está dizendo isso denunciando o caso em questão. E sim, é verdade que os modelos de atuação que eles têm não são apenas deficientes, mas na maioria das vezes diretamente terroristas. Isso não precisa ser explicado, porque não deveria ter nem explicação nem perdão de Deus. E eu acho que nisso estamos absolutamente de acordo. Você e eu, amanhã, com certeza diremos sim. Segundo o artigo 234 da Constituição e o artigo 233, ou seja, por ausência temporária e não permanente. Eleições em 30 dias temporário
por 90 dias prorrogáveis pela Assembleia Nacional de Cuco. Muito obrigada por esse detalhe. Achei muito bom. Quero dizer que, de fato, da Venezuela ainda se mantém o discurso de que Nicolás Maduro ainda precisa voltar. E pelo que entendi, esses 90 dias prorrogáveis pela Assembleia dão a Delcy muito mais poder, porque se fosse o juramento permanente, ela teria que convocar eleições antes. Ou seja, poderia coincidir com o fato de algo estar realmente organizado. Eduardo D. 700 e 77 mais 20 assinaturas no canal. Muito obrigada por suas incríveis contribuições e por estar aqui com a gente. É difícil aceitar que não tinham exército. Ignoramos Maduro armando idosos e mulheres, e os poucos soldados ficaram apavorados. A realidade é mais simples do que suas ginásticas mentais. É que não ter exército simplesmente e claramente não é verdade. É tão difícil aceitar que o que é mostrado na mídia ocidental e o que a propaganda ocidental tenta nos fazer acreditar, na grande maioria dos casos, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Quero dizer que mesmo que você e eu vejamos 1000 vídeos do Maduro entregando armas para mulheres gordas, eu te garanto, e isso eu te digo em primeira mão, que na Venezuela há militares muito bons. Ou seja, vamos lá, pega um mapa. Olha o tamanho do território da Venezuela. Olha quantas pessoas vivem na Venezuela. E esses comentários, sinceramente, me parecem extremamente injustos. E me parecem extremamente racistas. Ou seja, parece que aqui, por algum motivo, a gente tem que engolir a narrativa de que o melhor necessariamente vem dos Estados Unidos ou do Ocidente. E tudo que tem a ver com a América Latina, então, necessariamente não é bom o suficiente. São 4 coitados, não valem absolutamente nada. Desculpa aos mercenários. Eles que agora estão morrendo na Ucrânia, em grande número. Quantidades, precisamente, são dos países da América Latina. E não são, ou seja, mesmo que os joguem como carne de canhão, são pessoas que, de fato, já viram muitos combates. Muitos deles têm coragem para ir à linha de frente. Muitos deles têm coragem suficiente até para enfrentar o exército ucraniano, caso considerem que não vão cumprir suas ordens. E nem vou falar dos colombianos, por exemplo, motivados que eu vi do outro lado. Porque na Ucrânia também deve ter gente motivada. E esses eu não considero mercenários. Quer dizer, se um cara realmente quiser, mesmo contra minha vontade. Se ele acreditou na propaganda ocidental e acha que está salvando a Ucrânia, de seja lá quem for, e não faz isso por dinheiro, eu não considero ele um mercenário, mas sim um voluntário na Federação Russa. E eu vi muitos voluntários. E te garanto que esses voluntários são tudo, menos caras que não têm coragem. Então, essa história de entregar armas para senhoras idosas e mulheres gordas, sim, vamos ignorar isso. Porque é simplesmente uma arma de propaganda usada pelo Ocidente, na Venezuela. Um exército, claro, um exército que pode ser melhor ou pior que o exército dos Estados Unidos. Tudo bem, não vou discutir isso com você. Mas o que não é crível é que o exército venezuelano seja algo assim, como 3 soldados mal posicionados, todos gordos e com arritmia. Porque 160 aeronaves que colocaram por aí, que participaram desse ataque, e nenhuma foi derrubada. Poxa, na Ucrânia, dizem que uma senhora pegou uma lata de pepinos e derrubou um drone da Federação Russa. Sabe, não sei o que te digo. Que obviamente é difícil de acreditar nessa história. Mas o que quero dizer é que aqueles helicópteros Chinook eram muito fáceis de derrubar. E isso não é culpa do Maduro? Isso poderia ter sido feito por uma idosa com uma metralhadora ou pegando um Mamped, minimamente imaginando como foi que caiu então. Pois não, isso a gente não vai acreditar. Porque não é tão simples assim. E a realidade às vezes é muito simples. Mas também, às vezes, é preciso fazer uma análise um pouco mais profunda. Lila Paredes, muito obrigada mais uma vez. Timba Timbeiro, obrigada a você também pela sua participação. Antônio Gigante. De acordo com os relatórios preliminares da operação, o que permitiu localizar Maduro não foi uma denúncia de um coronel desleal, mas sim a fusão. Uma fusão. Só um momento que vou ler petabytes de dados. Maven Smart System e Palantir. Será que realmente conseguiram localizar Maduro desse jeito? E isso,
Eu não nego, porque a inteligência dos Estados Unidos realmente funciona. E provavelmente a RLI também ajudou. Mas o que me parece estranho é, uma vez que localizaram Maduro, que todo o resto, toda a encenação, pois nada disso tenha sido desfeito, nem o mínimo, e que não tenha havido nem a menor resistência. FED, nome em processo. Os mesmos que dizem que Putin se acovardou são os mesmos que diziam que a Rússia estava derrotada, que ia colapsar economicamente. Foi embora. Mac merda. Não sei o que é isso de Mac merda. Brigam com máquinas de lavar na Ucrânia e comem só Bors. Bem, Bors é uma sopa, mas o resto está escrito em ucraniano e eu não sei ler. São os mesmos especialistas que se informam por vídeos de 15 segundos no TikTok. Concordo muito. FED, nome em processo. Eu te chamaria de FED, o acertado, se você permitir. Deixamos o nome assim. Muito obrigada pela grande contribuição. Realmente acho que você está completamente certo e isso me irrita. Que isso ocorra desse jeito. Só o povo venezuelano sofre. Concordo totalmente. Putin tem uma paciência que me desespera. Também é verdade. E os navegantes deveriam ter armas. Esse dinheiro ajuda a menina e que Deus a abençoe. Feliz aniversário, Liu. Muito obrigada pelo seu apoio. Moronitos. Acho que seu nome é Moronitos 1. Infinitamente grata pelo apoio à menina. Agradeço especialmente a você por isso. E sobre a paciência de Vladimir Putin, esse é o sentimento da grande maioria das pessoas, especialmente aquelas que apoiam a Federação da Rússia. Mas enfim, esse é o destino. Temos um caminho que realmente exige que tenhamos muita paciência. Lamento muito pelo povo venezuelano, pois duvido que agora vivam melhor, mas veremos. A Operação Lança do Sul, por meio de um grande despliegue de força bruta, foi uma rede de sensores alimentando uma inteligência artificial capaz de prever falhas logísticas antes que acontecessem. Obrigada aos cipos. Que sim, bom, que parece muito incrível. Mas quando pergunta algo para o chat GPT, já viu. Imagino que você sabe que quando ele precisa gerar uma imagem, ele erra 3 vezes seguidas. Ou seja, existe um fator humano importante. E por mais perfeito que seja, a tecnologia está em cena. Não foi colocada ali de forma casual. Pelo contrário, longe de me sentir atacada, seus comentários são refrescantes, ampliam meus horizontes. Eu também quero compreender. Incapacidade de defesa de fã B. Muito obrigada por levar isso em consideração. Assim como na forma de compartilhar conhecimento. Porque é assim, exatamente como estou tentando dizer. E em nenhum momento eu também me sinto atacada. Bem, tentando chegar à verdade. E o certo é que agora mesmo não está nada claro o que aconteceu. Mas duvido muito que tenha sido simplesmente perfeição militar por parte dos Estados Unidos. Porque não foi. Em uma operação militar, muitas coisas podem dar errado. E, em algum momento, uma delas acontecerá. Ainda mais quando o que está sendo usado são 160 aeronaves. Quer dizer, que não tenham saído com nenhuma derrubada, que não tenham saído com sei lá. Mesmo que fosse algum tipo de vídeo onde o povo venezuelano tenha enfrentado eles, me parece extremamente estranho. E principalmente pela atitude de Nicolás Maduro e como estão mostrando agora, e que tenham deixado a Delcy Rodrigues. Ou seja, o ponto-chave de tudo isso, Antônio, é o resultado da operação. Porque se realmente o que os Estados Unidos querem é pegar o Maduro e fazer uma intervenção cirúrgica na Venezuela, necessariamente. Depois precisa ter uma rede preparada para dar suporte político dentro do país. Porque não é crível dizer que vamos nos livrar do narcotráfico na Venezuela e do narcotraficante Maduro. E depois deixar Delcy Rodrigues como vice e dizer, bom, Delcy vai fazer exatamente o que nós dissermos. Poxa, se você diz que Maduro é um corrupto e um chefão do tráfico, a Delcy é pelo menos tanto quanto, ou até mais do que o próprio Maduro. Porque muitas vezes, o número 2 está muito mais envolvido com todo tipo de coisas do que o número 1. No caso de ser assim, ou seja, eu estou me colocando no lugar dos Estados Unidos.
Então não se entende em que momento se dá o primeiro passo. Está claro que agora não podemos nem de longe dar a operação como encerrada. E a Delcy vai ter que fazer alguma coisa? E a Venezuela vai ter que responder. E vai ter que, por sua vez, enfrentar os Estados Unidos ou dizer que já é suficiente e, portanto, ir encerrando a Operação Estados Unidos. Ou seja, ainda temos muitos movimentos para analisar e muitas coisas ainda vão acontecer. O ano promete ser muito, muito interessante. Mas aqui a questão-chave está no fato de que, do jeito que começaram, tudo parece estar muito mais focado na imagem do que no resultado real. E isso é algo que me chama muito a atenção. E deixo por aqui. Muito obrigada pelo debate. 20 assinaturas por parte do Luiz e outras 20 assinaturas por parte do Eduardo. E com isso ainda temos que, claro, comentar. Eu agradeço infinitamente pelo apoio de vocês. Coloco aqui de novo o PayPal para que vocês possam ir doando para a menina. Vamos lá, agora. Antes de começarmos a live, tínhamos 1.600 euros na conta do PayPal, porque eu já fiz uma transferência de $5.000 para que a menina, de fato, já pudesse voar para a Turquia, porque esse era o dinheiro necessário para reservar a internação. E bom, amanhã vou postar todos os vídeos das transferências e tudo mais. E agora precisamos fechar o valor total. Então vamos lá. Vamos dar um pequeno empurrãozinho. Mas é claro, por aqui temos mais atualidades geopolíticas e as últimas notícias que chegam diretamente do Irã, o que acabou de passar dos limites. Os como? Espera, estão me passando. O que você disse? Estou chocada. Quer dizer, tem uma fonte que diz: as danças de Maduro se tornaram a gota d'água para Trump ao tomar a decisão de capturar o líder venezuelano. De onde o pessoal tira isso? Vou conferir rapidinho. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Mas é claro que vamos analisar isso agora mesmo, porque minha equipe acabou de me passar isso. E então eu estou adorando. Organização das Nações Unidas Zero Info. A Organização das Nações Unidas ainda está tentando descobrir o que diabos aconteceu. Oi, o quê? Acho que amanhã vão chegar dizendo: você não vai acreditar. Sequestraram o Maduro. Estamos preocupados. Oi, desculpa. Já se passaram 4 dias, não sei. A mídia dos Estados Unidos, citando a Casa Branca, informa que as últimas danças do presidente venezuelano ajudaram a convencer os membros da equipe de Trump. Ele zombava deles, segundo a mídia, enquanto Washington aumentava a pressão sobre a Venezuela. Maduro continuava dançando na televisão estatal com slogans em inglês como No War Crazy. Na opinião dos funcionários norte-americanos, dessa forma, seu oponente tentava desacreditá-los e classificava as intenções dos Estados Unidos como um blefe. Além disso, os interlocutores do New York Times informaram que pouco antes do início da operação militar, os Estados Unidos ofereceram a Maduro um exílio dourado na Turquia, mas ele recusou terminantemente. Ou seja, vou mostrar para vocês as danças. Supostamente aquelas que ele espera. Vou baixar o vídeo que me enviaram agora. Estou surpresa que a Casa Branca quer ampliar ainda mais a operação midiática. Quer dizer, você acredita que agora não estão só falando que Maduro isso, Maduro aquilo, mas que vão vender a imagem de que não se brinca com Donald Trump. E isso, claro, vocês sabem para quem é direcionado. Isso é direcionado para o resto dos países da América Latina. Isso é direcionado para a Colômbia. Isso é direcionado para o México. Isso é direcionado a todos aqueles que agora mesmo estão dizendo: jogue, Trump. Olha, não vou colocar música, porque não sei se tem direitos autorais ou não. Eles se referem a essas danças em particular. E essa mensagem, claramente, é direcionada a todos aqueles que estão dizendo que não tem coragem, que Trump está sempre blefando. E realmente Trump fala muito e a força dele acaba ficando só nas palavras. E a gente sabe disso. Mas neste caso, ele pegou uma questão exemplar, como o tema venezuelano. E agora eles estão indo cada vez mais longe dentro de toda essa dinâmica e já estão tentando transformar a necessidade em virtude. Virtude
que ao mesmo tempo em que estão falando em termos de que Cuba se prepare, em termos de Trump disse que tempos difíceis virão para o México e que veremos as ações tomadas lá. Achei o comentário super machista. Sinceramente, tipo, é uma mulher muito boa. Algo assim como, ela é legal, mas tem que tomar cuidado. Quer dizer, não sei. Nem teve... As palavras não foram machistas, mas soaram meio feias para mim. Especialmente ao falar da Cláudia. Sempre me parece uma coisa meio de velho tarado, mas é uma opinião puramente pessoal. O que está claríssimo é que agora isso do Maduro nem de longe foi a gota d'água. Duvido disso. Donald Trump não é tão fora da casinha. Mas o que me parece muito interessante é que tentem divulgar isso como narrativa oficial, usando os asseclas da mídia nacional. E, bom, aqueles que costumam bajular a administração Trump e o Ocidente coletivo de modo geral, e que agora estejam usando isso para enviar uma mensagem cifrada para todos que poderiam, em teoria, enfrentar Donald Trump em algum momento. A União Europeia não conseguiu chegar a uma declaração conjunta sobre a Venezuela porque a Hungria não apoiou. Isso foi informado pelo serviço diplomático da própria União Europeia. Meu Deus! Acontece que na União Europeia, eles continuam sem conseguir concordar em absolutamente nada. Porra, inúteis. Caramba, de verdade. Me perdoem. Mas é que eu já estou nesses ao vivos absolutamente à vontade. Isso é absolutamente terapêutico para mim. Então, são pedaços de inúteis. Inúteis mesmo. Tipo, em absolutamente nada. A única coisa que sabem fazer é impor sanções que não servem pra porcaria nenhuma. Depois que a fumaça ao redor da Venezuela se dissipou um pouco, a principal dúvida que resta é a seguinte: as pessoas que agora estão lá prometem não ser colônia de ninguém e proclamam coisas como pátria ou morte. E as pessoas cuja traição, indiscutivelmente massiva, paralisou não só a guarda pessoal de Maduro, mas também o exército. O que acontece com ele? Se são as mesmas ou não são as mesmas pessoas? Por que se são as mesmas? Os anúncios eufóricos do pessoal do Donald de que ele está governando a Venezuela e agora também controla seu petróleo estão de fato totalmente justificados. Como diz o ditado, quando um porco encontra lama, os traidores, amparados em uma retórica grandiloquente, encontrarão uma maneira de cumprir sua missão até o fim e farão isso com a maior facilidade. O ditado do porco. Traidores, amparados em uma retórica grandiloquente, encontrarão uma maneira de cumprir sua missão e farão isso com facilidade. Trump fracassará desde o início e terá que invadir novamente, com um custo operacional e um nível de risco. O ditado, um porco coberto de barro, amparados por uma retórica grandiloquente, eles farão. O ditado diz: um porco no barro, traidores amparados, retórica grandiloquente, encontrarão facilidade em cumprir o que farão, diz o ditado do porco. Em uma retórica grandiloquente. Estados Unidos. No entanto, essa proteção dos Estados Unidos já está acabando para eles. Os Estados Unidos poderiam nomear um enviado especial para a Venezuela para ajudar Rubio. Diz o ditado: um porco encontra lama, os traidores, uma retórica grandiloquente,
encontrarão o que merecem. O ditado: um porco encontra lama, amparados por uma retórica grandiloquente, encontrarão o que merecem. E os dois têm grandes chances. O provérbio: amparados em uma retórica grandiloquente, encontrarão a de cumprir missão no final, farão do provérbio um porco de barro. Traidores amparados em sua missão final, farão a. Diz o provérbio: traidores amparados, uma retórica, encontrarão a de cumprir missão final e farão. Irã considera provocadores. Atenção, isso é importante. Esta noite, os serviços secretos do Irã realizaram simultaneamente detenções em massa dos chamados líderes dos protestos. Ou, na verdade, o ditado porco retórica grandiloquente. Eles encontrarão a maneira de cumprir sua missão no final e farão do ditado um porco de barro. Amparados por retórica grandiosa, encontrarão facilidade, diz o ditado. Amparados por uma retórica grandiloquente, encontrarão uma maneira de cumprir a missão no final e farão com facilidade. Em geral, então, por um lado, não soube de nada. Desamparados. Encontrarão uma retórica grandiloquente para cumprir a missão no final, e farão isso com facilidade. O ditado porco, lama, traidores amparados, encontrarão uma retórica grandiloquente para cumprir a missão no final, farão. Você acha bom viver em uma? O ditado, um porco. Traidores amparados em uma retórica grandiloquente encontrarão facilidade para cumprir sua missão. Chegarão ao fim e farão isso com facilidade, diz o ditado. Um porco. Traidores amparados em uma retórica grandiloquente encontrarão facilidade para cumprir a missão e farão isso com facilidade.
Como diz o ditado, barro, traidores amparados por uma retórica grandiloquente encontrarão facilidade, farão isso com facilidade, como diz o ditado. Porco, barro, traidores amparados, uma retórica grandiloquente. Encontrarão facilidade para cumprir a missão, farão. Como diz o ditado, um porco, traidores amparados, uma retórica grandiloquente, encontrarão uma maneira de cumprir a missão, farão isso. O ditado. Um porco na lama. Traidores amparados em uma retórica grandiloquente encontrarão, farão facilidade, diz o ditado porco. Lama, uma grandiloquente, encontrarão a de cumprir a missão final e farão com facilidade. Vocês têm uma boa imagem? Eu estava. Ok, agora vocês têm som. Áudio? Sim. Ok, voltou. Ok. Desculpa, é que de repente meu Bluetooth desligou e eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. Digo, o que diabos é isso? Certo. Então é isso. No Irã, portanto, há protestos que, sem dúvida alguma, têm participação dos Estados Unidos. O perigoso é que a população já começou a pegar em armas, e vamos ver onde isso vai acabar. O duplamente perigoso é o fato de que o próprio Irã vai agir contra a população. E que o Irã, então, por causa de 2 pessoas que foram vistas com armas, vai convocar não só buscas, mas também vai realizar interrogatórios muito duros. Então imagine 300 pessoas contra 3, que realmente poderiam ter causado qualquer tipo de distúrbio no país. Vamos continuar monitorando isso de muito perto. Junto, é claro, com a questão venezuelana. Como decidimos aqui no México, mesmo se você ganhar, vou te dar uma lembrança para lembrar de mim por 1 semana. Ninguém sai ileso de um conflito. Seu talento? Eu adoro. O nome sim, acho que sim. Na Rússia, imagino que também teríamos um provérbio parecido. Obrigada pela contribuição e apoio. Viva a Mãe Pátria! Aqui temos Jorge Valero Amador. Viva a Mãe Pátria! Não sei exatamente a que pátria você se refere, porque aqui temos muitas, mas enfim. Que viva você, Mãe Pátria! Já que você escreve o comentário, e a minha, por que não também? E temos aqui Federico Pechersky. Acho que li certo. Pechersky agora faz parte da nossa comunidade de membros. Eu acho que com isso, e um bolinho. Volto a lembrar vocês, por favor. Muito obrigada, Federico. Um beijinho daqui, do Dom Bos. Volto a lembrar vocês, por favor, que para doar e para arrecadar esses últimos $8.000 que a menina precisa para ser operada, tem mais gente doando? Claro. Isso também estou dizendo para a minha comunidade russa. Mas não temos mais ninguém a quem recorrer. Ou seja, estamos gritando isso para todo mundo que quiser ajudar.
Aqui está o meu PayPal. Hoje é o dia do meu aniversário. Então eu agradeceria imensamente se vocês fizessem uma doação. E com isso, que possamos operar a pequena. Sabrina, que já está na Turquia, já está aguardando essa cirurgia para colocar a bexiga no lugar e assim seu corpinho pare de sofrer e possa funcionar normalmente. Dito isso, infinitamente obrigada pela live incrível de hoje. Estamos cada vez mais à vontade aqui. Espero que isso não incomode vocês. Estou me divertindo muito ao vivo com vocês e até perdendo a noção do tempo. Muito obrigada, foi um enorme prazer comemorar em dobro. Ontem e hoje, também no começo, no final, meu aniversário junto com vocês. Ao vivo, no mais absoluto rigor. Nos vemos amanhã às 23 horário de Moscou. E, portanto, também horário de Donbass, que é exatamente onde estou neste momento. Beijo a todos, amanhã tem mais e espero que melhor.